Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Estas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim
conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Como você se fortalece? Onde encontra forças? Em que estas forças são aplicadas? Paulo diz para Timóteo: se fortaleça na graça. O entendimento da graça é o que torna um cristão maduro e forte. A nossa força é proporcional ao quanto entendemos a graça ministrada por Jesus na cruz em nosso favor. Essa força nasce, portanto, da nossa perspectiva de fraqueza, ou seja, do nosso entendimento que somos incapazes, que somos pecadores, que somente em Jesus podemos ser adotados e recebidos pelo Pai. Este constrangimento, esta gratidão e sincero reconhecimento nos fortifica e nos fortifica a cada dia, pois nos apresenta uma confiança que não está em nós mesmos e nem nas obras das nossas mãos, mas no esforço de Jesus Cristo. Mas alguém que encontra forças as tem por um motivo. Existe um alvo que Paulo apresenta ao seu filho e que Timóteo deveria apresentar a outros homens fiéis, que deveriam, por sua vez, apresentar a outros. Paulo está falando de uma missão. Aqueles que foram encontrados pela graça recebem agora a missão de também anunciar a graça. Por isso Paulo diz para que ele se fortaleça, pois existe uma árdua missão a ser cumprida. O evangelho em si não é a missão. O evangelho é a graça. Mas quem recebe o evangelho recebe a missão de propagar o evangelho. Todos nós somos chamados a esta missão. Mas esta missão, preciso te dizer, não é fácil. Receber o evangelho é fácil. Não nos exige esforço. Mas anunciar o evangelho nos exige todas as nossas forças. Nos exige todo o nosso esforço. Por isso, fortaleça-se na graça. Paulo vive a missão e repassa para seu filho, que passa para a próxima geração até chegar aos dias de hoje. Como um eco que atravessa as gerações, recebemos o sussurro do velho Paulo, daquela úmida e fria prisão. Suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo apresenta o modelo original da missão e o motivo da missão, Jesus Cristo. E diante do que Jesus fez, apresentando a graça, o evangelho, as boas novas, Paulo apresenta a si mesmo como um eco daquilo que Jesus fez. Por isso ele diz: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Por causa da graça, do evangelho, das boas novas de Cristo Jesus, sofro.
por causa da graça, do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus, estou disposto a suportar qualquer coisa. Você foi alcançado pela graça. As boas novas do Evangelho tocaram você. A mesma força que estava sobre Paulo está sobre ti agora. A força que nos habilita a sofrer tudo para que o Evangelho seja anunciado à próxima geração. Se as boas novas chegaram até você agora, você tem uma missão. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.